Obrigado, Clemilson. Obrigado, servos. Bom dia, gente. Estou muito feliz de estarmos aqui nessa manhã. Estou feliz também com a presença do meu amigo Pastor Mateus. Pastor Mateus é um amigo já de alguns anos, um grande conferencista aqui no Brasil e fora do Brasil. Ele estará ministrando aqui para a gente no culto das 10h30. Pastor Mateus está 2 noites sem dormir. Falei, Mateus, você vai chegar às 5h30 em Belo Horizonte, vai pro hotel, dorme, descansa, 10h30 você vai lá para a igreja. E aí o Mateus já chegou aqui às 9 horas, que ele falou assim, não pastor, faço questão de ir lá cultuar com os irmãos, faço questão de estar ali com vocês. E tem 2 noites que o pastor Mateus está dormindo pouco em viagem. Então pastor Mateus, você muito nos honra com a sua presença. E ele vai estar conosco aqui no culto das 10h30. E se você gostaria de ouvi-lo, eu quero convidar você a permanecer para o nosso segundo culto desta manhã. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 16, verso 33. João, capítulo 16, verso 33. O tema desta mensagem é a esperança cristã, não é otimismo, é convicção inabalável. A esperança cristã não é um mero otimismo, é uma esperança inabalável. João 16, verso 33, o texto ele diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Mais uma vez eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Feche os teus olhos mais uma vez e peço ao Senhor que fale ao seu coração. Deus tem uma palavra para toda a igreja, mas Deus também tem uma palavra muito específica para você que está aqui. Quem sabe é a resposta de uma oração. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que fale conosco nesta manhã. Abra os nossos olhos espirituais, quebranta o nosso coração na Tua presença. Nós queremos Te dar como presente a nossa atenção. Traz cativo, Deus, a nossa mente, a tudo aquilo que o Senhor vai ministrar. E essa palavra que foi lida, que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que separa a junta da medula e o espírito da alma, que ela não volte vazia, mas que ela cumpra o seu propósito nas nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, o texto dá testemunho de si mesmo, dizendo que toda a escritura é divinamente inspirada, apta para o ensino, para a repreensão, e ainda que ela é lâmpada para os nossos pés. Que essa palavra venha nortear nossa mente e o nosso coração, e trazer direção para as nossas vidas, e que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, hoje e para todos sempre. E toda a igreja diz: queridos, Jesus está aqui no seu sermão de despedida. Até aqui ele já anunciou a traição de Judas, ele já falou sobre a negação de Pedro, ele já falou sobre a perseguição, sobre a sua morte. Estas são praticamente as suas últimas palavras. O clima é de medo, de incerteza, de insegurança. E no meio de tudo isso, Jesus está aqui dizendo: olha, fiquem em paz, vai dar tudo errado, mas no final vai dar tudo certo. Fiquem em paz, parece que as coisas vão sair um pouco do controle, mas no final vai dar tudo certo. Ou seja, essas palavras aqui de Jesus, elas não são meras, ou não são motivação emocional, discurso emocional, não, é preparação realista. Interessante porque aquilo que o mundo chama de esperança, na verdade é só torcida. O mundo não tem base, não tem fundamento, não tem alicerce para ter esperança. O mundo está apenas torcendo para que as coisas melhorem. Mas no reino de Deus, esperança não é probabilidade, esperança é posição. Não é torcida, é convicção. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Como desenvolver uma esperança inabalável. Como desenvolver uma esperança inabalável. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a esperança começa na palavra. Olha o que o texto diz aí no verso 33. Eu lhes disse essas coisas.
No grego, isso significa que é algo que foi dito no passado, mas que tem um efeito contínuo. Em outras palavras, o que Jesus disse no passado, ele tem efeito contínuo até os dias de hoje. Então deixa eu te dizer uma coisa: a fé não nasce daquilo que você vê, a fé não nasce daquilo que você sente, a fé não nasce da sua emoção. A fé cristã nasce daquilo que o próprio Deus já declarou, nasce a partir daquilo que o próprio Cristo declarou. E eu quero perguntar para você: o que as Escrituras declararam a respeito da sua família? O que a palavra de Deus declarou a respeito da sua descendência, da sua vida financeira, sobre a vida eterna? Porque a fé cristã não é um tiro no escuro, não é uma aposta em Deus, não é uma torcida para que as coisas melhorem, é conhecer a Deus através da sua palavra. É por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, Jesus em sua palavra não nos oferece um sentimento. Aqui na sua palavra ele não está oferecendo uma emoção barata, ele não está oferecendo algo que pode ser corrompido com o tempo. Ele está nos oferecendo aqui nesse texto, nessa porção das Escrituras, revelação que traz convicção, revelação que vai nos sustentar nos dias maus. Portanto, como desenvolver uma esperança inabalável? Em primeiro lugar, meditando na palavra de Deus, porque é na palavra que nós estamos enraigados. Em segundo lugar, entendendo que o objetivo da esperança é a paz. O objetivo da esperança não é fazer com que você tenha um sentimento, uma emoção passageira, mas a paz que excede todo o entendimento. Agora olha que interessante, porque ele continua dizendo: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Se você observar, existe um propósito muito claro aqui nesse texto para esta paz, para esta esperança. Agora, não é paz psicológica, não é paz emocional, não é paz circunstancial, não é uma paz que depende da política brasileira, da economia, não é uma paz que depende do emprego, do recurso financeiro, não, é paz em Cristo, é uma paz relacional, é uma paz posicional. Ele está dizendo isso: em mim vocês terão paz. É uma paz relacional. Quem está em Cristo pode estar passando por um período de intempéries, mas tem tranquilidade por dentro. Quem está em Cristo pode estar atravessando períodos de deserto, mas tem tranquilidade por dentro. Já viu uma criança hoje voltando de São Paulo, agora cedo para Belo Horizonte? Tinha do meu lado uma mãe com um recém-nascido, e quando o avião sobe, dá aquela pressão no ouvidinho da criança. Mas foi muito interessante observar que mesmo com todo o incômodo, a mãe ajeitou a criança no colo e ela ficou em paz. Já viu uma criança às 6 horas da tarde num vagão de trem lotado, deitado no colo da sua mãe? A paz dela não é uma paz situacional, não é uma paz circunstancial, não é porque o mundo está em paz que ela está em paz. O mundo está em caos, mas ela está em paz por causa da presença na qual ela repousa. Ela está em paz por causa da presença que ela desfruta. É isso que Jesus está dizendo: em mim vocês terão paz. Ainda que passem por momentos difíceis e de dificuldades, na minha presença, desfrutando da minha presença, vocês terão paz. Essa paz aqui no texto não é ausência de barulho, é a presença do próprio Deus. Como desenvolver uma esperança inabalável? Meditando na palavra de Deus. Em segundo lugar, entendendo o objetivo dessa esperança. Em terceiro lugar, a esperança cristã não nega a realidade. João 16, verso 33, o texto continua dizendo: neste mundo terão aflições. Neste mundo vocês terão aflições. A esperança cristã não é utópica. Jesus não está dizendo: olha, a vida cristã no mundo vai ser romântica. O texto aqui não promete algo irreal. Jesus não está dizendo aqui: olha, aqueles que me aceitarem como Senhor e Salvador
vão passar por esse mundo sem sofrer. Não, não é isso que ele está dizendo. Veja o que ele diz: no mundo vocês terão. Repare, não é uma possibilidade, é uma certeza. Vocês terão. Significa que quem não está passando pode ser ou vai passar. E essa aflição no grego significa esmagamento, de fora para dentro. Significa pressão, tribulação intensa. Gente, é o boleto que vence e você não tem o dinheiro na conta. É a fatura do cartão que chega e você está com um cheque especial. É o desemprego que bate a porta, do mesmo tempo em que a doença também decidiu bater a sua porta. São os relacionamentos quebrados, é aquela ferida emocional, é aquela traição, é aquela negação, é quando vem tudo ao mesmo tempo. Portanto, a esperança cristã não é negar a dor, não é fingir que nada está acontecendo. A esperança cristã é não permitir que as crises alterem a pureza do seu coração, porque você está na presença. A esperança cristã é não permitir que a traição do outro altere a sua essência. É você continuar sendo Jesus, ainda que Judas seja Judas. A esperança cristã é você permanecer constante, perseverante, apesar das dificuldades. Como ter uma esperança inabalável? Primeiro, a esperança começa na palavra. O propósito da esperança não é fazer você ficar rindo o tempo todo para todo mundo. O propósito da esperança é que mesmo no sofrimento você tenha paz, paz relacional. Deus está comigo. Eu estou no meio de uma tempestade, mas Jesus está comigo. Eu estou passando por uma doença, mas Jesus está comigo. Em terceiro lugar, a esperança não nega a realidade. Sim, gente, passaremos por dias difíceis. Este ano tem sido um ano desafiador. Inflação, guerras, economia, crises políticas, tem sido um ano desafiador, e pode ser que até o final deste ano piore um pouco mais, mas ainda assim nós temos paz, porque sabemos que estamos na presença de Deus. Deus está conosco, a mão dele está sobre nós. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Então, em quarto lugar, a esperança é uma decisão. João 16:33, você vai sair daqui sabendo falar esse texto de cor. João 16:33. Contudo, tenham ânimo. Contudo, tenha ânimo. Pastor, como ter ânimo diante de tudo que você falou? A gente vai no mercado com R$100 e só traz uma sacolinha de pão. Pastor, como ter ânimo diante dessa crise política? Estava no estado do Rio de Janeiro pregando sexta-feira, conversando ali com alguns cariocas, eles dizendo: olha, o governador foi preso, o vice não pôde assumir porque está preso também, e agora não tem quem assuma o governo do estado, e a gente não tem candidato para as eleições aqui no Rio de Janeiro. Como, pastor, ter ânimo diante de um cenário brasileiro como esse? Como ter ânimo diante de tantas notícias ruins, guerras, rumores de guerras e doenças? Mas o texto diz: tenham ânimo, e no grego isso é um imperativo, é uma ordem. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, quando a porta da sua casa bater e você abrir e for a doença, tenha ânimo. Sabe por quê? Porque a última palavra é do médico dos médicos. Quando o desemprego bater lá na sua porta e você abrir e se deparar com ele, tenha ânimo. Você já passou por uma pandemia e você viu quem foi que te sustentou. Eu sou o dono do ouro e da prata. Eu tenho todo o poder, toda a autoridade. Todos os governos, reinos, empresas estão debaixo das minhas mãos. Eu abro porta onde eu quero e fecho aonde eu não quero. Tenha ânimo. Quando alguma crise relacional chegar, quando alguém te ferir, te magoar, tenha ânimo. Eu sou o Deus da paz, eu sou o Deus da reconciliação, eu sou o Deus que ama famílias, eu sou o Deus que promove a unidade. Se você observar a esperança cristã, ela não é um grito do momento, estou animado. A esperança cristã é um estilo de vida de permanecer, prevalecer e continuar. A esperança cristã é cabeça erguida. A esperança cristã é ver as tempestades e caminhar sobre as águas.
Jesus aqui não está sugerindo, Ele está ordenando: igreja, levante-se com ânimo, igreja, levante-se corajosamente, homens, levantem-se, se posicionem. Há esperança para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, porque vocês são meus. É Jesus aqui dizendo: vocês são meus, e no capítulo posterior, no capítulo 17, Ele vai dizer: vocês são um povo que Deus me deu. Tenham ânimo, não é anime-se quando der, não é fique feliz quando as boas notícias chegarem, não é animem-se por causa da dopamina das redes sociais, não, é não parem de se animar, mesmo quando tudo tentar te parar. Não pare de se animar, mesmo que tudo diga não. Não pare de se animar, mesmo que se levantem tempestades contra vocês. Porque esse ânimo aqui do texto não é uma emoção, é uma decisão. Nada pode parar a igreja do Senhor. É uma decisão, mas não uma decisão que eu tomo no momento, porque quando eu espero um momento para decidir, eu não ajo, eu reajo. E eu não vou agir a partir de princípios e valores, eu vou reagir a partir das emoções, eu vou reagir a partir dos sentimentos. Jesus está dizendo: olha, tenha ânimo, ou seja, tome uma decisão precipitada de continuar, de permanecer, de prevalecer, porque quando a tempestade chegar, você vai poder falar: a última palavra é dos médicos. É Deus que sustenta a minha casa, é Deus que governa a minha vida, é Deus que dirige os meus passos, é Deus que abre portas para mim quando Ele quiser. É uma decisão antecipada, não é você sentir uma animação, não tem a ver com uma energia gerada por hormônios, não é sobre isso, é sobre se posicionar. A ideia aqui é uma coragem ativa, uma postura intencional diante da vida. Como ter uma esperança inabalável? Meditando na palavra, entendendo o objetivo da esperança. Não é você ficar sorrindo o tempo todo para tudo e todos. É paz na presença de Jesus. É resistência contínua no meio da pressão. Ânimo é viver hoje baseado no futuro que Deus já garantiu. Em quinto e último lugar, a esperança tem como base a vitória de Cristo. Jesus termina dizendo: eu venci o mundo. Jesus termina dizendo: eu venci o mundo. Olha que construção magnífica esse versículo. Observe atentamente como Jesus inicia e como Jesus termina essa sentença: eu venci o mundo. No original grego, tempo perfeito, vitória concluída, efeito permanente. Tempo perfeito, vitória concluída, efeito permanente. O tempo verbal indica que essa vitória já aconteceu. Ela não vai acontecer, ela já aconteceu. O tempo verbal indica que o problema já está resolvido, gente. O futuro já foi decidido. A nossa vida já está consumada. Em outras palavras, Jesus não está lutando, Ele lutou e Ele venceu. Deixa eu te dizer uma coisa. O mal sabe fazer barulho, sabe ou não sabe? O mal sabe fazer barulho. Mas eu quero te dizer nessa manhã que o barulho do mal não significa poder. Nem todo cachorro que ladra, morde. Na verdade, os que mais ladram são os que menos atacam. O barulho do mal não tem poder. O barulho do mal não tem mais autoridade. Porque Jesus disse aqui: eu já venci o mundo. Eu já venci todas as coisas. O mal então pode esbravejar, o mal pode fazer barulho, mas ele não tem poder, não tem autoridade sobre a sua vida. Hoje, enquanto o mal grita sem autoridade, Jesus sussurra e a tempestade se cala. Glória a Deus, igreja. Enquanto o mal grita, Jesus sussurra. Enquanto os demônios fazem barulho, Jesus fala e eles se colocam em retirada. Porque barulho não tem a ver com autoridade.
Se Jesus Cristo disse que venceu, então todo mal é um mal vencido. Toda doença tem um prazo de validade. Um dia eu e você vamos receber um corpo glorificado que não mais adoece. Toda doença tem um dia e uma hora para acabar, porque por causa de Cristo todo mal é um mal vencido. Toda doença tem um prazo de validade. A morte já não é mais o nosso fim, é apenas a passagem para a verdadeira vida. É por isso que as Escrituras dizem: o choro dura mas a alegria vem pela manhã, porque Jesus venceu. Por causa de Cristo, nós não precisamos temer. Por causa de Cristo, nós podemos juntar a nossa voz, a voz do apóstolo, e dizer: onde está, ó morte, a sua vitória? Querido, quanto maior o medo, a dor e o luto, maior deve ser a nossa expectativa daquilo que Deus fará. Grava isso no seu coração: quanto maior o medo, quanto maior a dor, quanto maior o luto, maior é a expectativa daquilo que Deus fará. Sabe por quê? Porque eu observo no mundo espiritual um padrão. No Antigo Testamento, quando Deus foi levantar Moisés como libertador de Israel da escravidão do Egito, Satanás, o inimigo das nossas almas, sabendo de tudo isso, ele multiplicou o medo, com ameaças de morte àquelas famílias, aos meninos. Ele multiplicou a dor, matando aqueles meninos, e ele multiplicou o luto depois daquela morte. O mesmo padrão se repete no Novo Testamento, quando agora Deus vai enviar Jesus Cristo, não mais como libertador apenas de Israel da escravidão do Egito, mas agora como libertador da escravidão do pecado e da condenação da morte. E mais uma vez, o inimigo das nossas almas, ele multiplica o medo com as ameaças, ele multiplica a dor matando os meninos, e ele multiplica o luto. Sabe o que eu aprendo? Quanto maior o medo, quanto maior a dor, quanto maior o luto, maior a expectativa do que Deus fará, porque o inimigo se antecipa tentando nos distrair, quando ele sabe que tem algo de Deus vindo aí. Sabe o que os jornais me dizem hoje? Não que nós estamos perdidos, pode até ser que está escrito lá: a igreja no mundo está perdida. Mas sabe o que os jornais me dizem? Tem algo de Deus vindo aí. Quanto mais sangue no jornal, quanto mais notícia ruim no jornal, quanto mais o inimigo tenta nos assustar, é porque maior é aquilo que Deus está fazendo. Ontem à noite eu estava pregando no Proclamai, que é um evento da nossa Junta de Missões Mundiais, e ali estava um missionário do Nepal, nos contando as coisas extraordinárias que Deus está fazendo naquele lugar. E eu não sei se você viu o que aconteceu no Nepal neste ano, e ele falando do avivamento que Deus está trazendo sobre o Nepal. Quanto maior, querido, as lutas, quanto maior a dor, maior é aquilo que Deus está fazendo. Ontem também tinha um missionário da Ucrânia, nos mostrando, e essa semana uma igreja de 800 anos, se eu não me engano, foi atacada. O pastor com 38 anos morreu, deixando esposa e filhos ali, um pastor batista. E ele falando do avivamento que está acontecendo na Ucrânia. Quanto maior as ameaças, quanto maior a dor, quanto maior o luto, maior é o avivamento que Deus está trazendo para nós. Sabe o que a capa da revista The Economy me diz? Não que os nossos dias estão contados, mas que tem um grande avivamento do Senhor vindo para a igreja no mundo inteiro. Sabe o que as guerras em todo o mundo estão me dizendo? Que há uma grande colheita do Senhor sendo preparada para a igreja. E enquanto muitos estão lendo o jornal, estão assustados, enquanto muitos estão lendo os jornais, eles estão pensando em poupar o dinheiro, em construir uma segurança, uma estabilidade, enquanto muitos estão assustados, Deus está vivificando a igreja nas Filipinas. A maior igreja do mundo hoje é nas Filipinas. Deus está vivificando o Nepal. Deus está trazendo avivamentos sobre a Ucrânia. Deus está trazendo avivamentos nas universidades, no meio dos jovens. Algumas semanas atrás nós tivemos ali na Praça da Pampulha um grande ajuntamento de universitários louvando e adorando o Senhor. Portanto, Esperança Cristã não é uma torcida. Vamos torcer para melhorar.
Não é, estou sentindo que as coisas vão melhorar. Esperança cristã é saber que Jesus Cristo já venceu. Eu sei como isso termina, eu conheço o final da história. A esperança cristã olha para a doença e diz: eu sei como isso termina. Você tem data e hora para acabar. Um dia eu vou receber um corpo glorificado e você já não vai ter poder mais sobre mim. A esperança cristã olha para a morte e diz: você já não é mais o meu fim, é apenas a passagem para eu experimentar a verdadeira vida. É como assistir um jogo de futebol gravado do seu time favorito. E aí você sabe, porque o jogo foi gravado, que o seu time venceu. Mas você para assistir o jogo, ele está tomando um sufoco. E você não se desespera. É verdade ou não é? Você não se angustia. Mesmo o seu time tomando sufoco, você fica ali tranquilo, em paz, porque você sabe que ele venceu. Quando nós sabemos o final da história, o jeito de viver a história é diferente. E você sabe o final dessa história. Você conhece o final desta história. Hoje eu vim aqui para te lembrar. Porque eu sei que o ano só está começando, mas a gente já viveu tanta coisa nesse ano. O ano só está começando, mas você já passou por tanta coisa nesse ano. Talvez essas lutas e dificuldades estejam te distraindo, te desfocando. Mas eu vim aqui para te dizer: não se preocupe. Eu sei que está difícil, eu sei que está pesado, eu sei que de todos os lados nós temos sido pressionados. Eu sei que tudo, a nossa alimentação, radiação, tecnologia, tudo está agindo para nos destruir. Eu sei disso. Eu sei que a nossa saúde está cada vez mais vulnerável. Eu sei que os nossos relacionamentos estão cada vez mais sensíveis. Eu sei que a nova geração está cada vez mais despreparada. Eu sei que os casamentos estão passando por crise. Eu sei. Mas eu quero te dizer: tenha ânimo. Se levante, meu irmão. Se levante, minha irmã, tenha ânimo, Jesus venceu. Nós vamos sim passar por esse deserto, mas nós vamos entrar na terra prometida. Nós vamos sim caminhar por meio desse mar, mas ele vai se abrir. Nós vamos sim caminhar, não diante de um mar calmo, diante de um mar revolto, mas sobre as tempestades nós vamos caminhar, porque Jesus venceu e nós vamos chegar lá. Eu e você não estamos lutando pela vitória. Grava isso no seu coração. Eu e você estamos vivendo a partir da vitória. E isso muda tudo. Você não está lutando para vencer. Cristo já venceu. E é por isso que você pode viver. Isso é vida. Isso é vida. Quando você entende: o meu Deus venceu. Não há poder, não há autoridade, não há nada maior do que o meu Deus. Ele é o único e verdadeiro Rei. Ele é o Senhor dos senhores. Governos vieram, governos se foram. Reinos passaram, impérios foram destronados, mas o meu Rei vive. A igreja do Senhor continua crescendo, prevalecendo e avançando. E esse Deus está dizendo: em mim vocês podem ter paz. Feche os teus olhos aí onde você está, e eu quero terminar orando pela sua vida. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Palavra que é viva e eficaz. Palavra que não volta vazia, cumpre o seu propósito, Pai. Deus, muito obrigado, Deus, porque a tua palavra é divinamente inspirada pelo Senhor, apta para o ensino, para a correção, lâmpada para os nossos pés, e essa palavra renova a nossa mente. E nós pedimos ao Senhor que essa palavra permaneça viva, ecoando dentro de nós, modelando o nosso pensamento, modelando as nossas emoções, sentimentos, ó Pai, e modelando principalmente o nosso comportamento diante da vida. Que nós saiamos daqui com o entendimento que não precisamos mais lutar para vencer, mas que a partir de hoje nós iremos viver a partir da vitória de Cristo. Nos dê esperança inabalável. Esta é minha oração, em nome de Jesus Cristo que eu oro e te agradeço, amém.